Olá, turma! Hoje vamos falar de uma figura ilustre, nosso dramaturgo e poeta inglês. Nosso sim, porque ele perdura por todo esse acidente. Suas obras são todas famosas. Ele tem uma importância bastante significativa, que é Shakespeare. Todo mundo já ouviu falar, né? Talvez eu não esteja pronunciando muito bem, mas é porque a gente sabe, né, que não é tão simples assim, gente. Vamos dar continuidade, vamos falar rapidamente da biografia dele, sem essa questão de dizer, ele nasceu, ele estudou em tal lugar e tal. Não. O que eu quero dizer para vocês aqui, a sua importância, que ele data de 1564 até 1616, foi um dramaturgo e poeta inglês, autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta, né? Considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Maior ícone do teatro ocidental, assim como muitos classificam ele. E as suas peças e poemas até hoje são publicados em diversos idiomas. Então a gente tem as suas obras, as suas tragédias, a gente tem ela já em diversas adaptações, diversas traduções. É muito utilizado em trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares também. Não são obras que a gente diz, besteirinha, não. São obras riquíssimas, são bem elaboradas. Não são, vamos dizer, não são tragédias, muitas são tragédias, e a gente sabe que tragédia não tem um final feliz, né, gente? Tanto que a que eu escolhi foi a clássica Romeu e Julieta, a história clássica de Romeu e Julieta, que quem não ouviu falar ainda vai ouvir hoje, vai buscar em outras fontes, vai assistir os filmes, as adaptações, vai ver os resumos. Então eu vou falar basicamente o resumo. Todo mundo já ouviu alguma coisa sobre essa obra e hoje a gente vai se adentrar nela para a gente conhecer algumas características desse dramaturgo ilustre. Porque, sinceramente, não dá para a gente ver todas, obviamente. Não dá para a gente dizer que todas as obras dele são iguais. Então, vamos nos aprofundar e falar um pouco sobre cada fase. Alguns escritores têm essa questão de passar por várias fases. E a dele foi assim também, conhecida aqui pelo senso comum, as suas obras são divididas em 3 fases, onde a primeira fase ele possuía comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo da Renascença. Então ele tinha fez até algumas comédias, peças da história inglesa e, claro, as tragédias do estilo Renascença. É aí que vem aquelas dois trechinhos aqui que eu retirei, de citações que falam sobre Romeu, Julieta e Hamlet, que são umas das mais conhecidas. Você encontra facilmente adaptações de filmes que realmente encenam como é a obra de fato, né? Nada como o livro, mas claro, algumas são adaptações muito boas. E Romeu e Julieta foi a primeira grande obra dele, de Shakespeare, um insípido poema narrativo de Arthur Brooke, que foi transformado na mais célebre de todas as tragédias de amor. É uma das mais famosas obras do dramaturgo. Dizer, é uma obra boa? Excelente. Concordo? Não, porque é uma tragédia, gente. Ele, em momento algum, gente que toma Romeu e Julieta como história de vida, assim, história que vale a pena você ter todas essas abdicações e ver esse amor assim intenso. É um amor que tinha tudo para dar certo. E por que não deu? Enfim, essa história ela foi inspirada no poema narrativo de Arthur Brooke. E aí foi transformado nessa tragédia de amor, no que ele estivesse copiando. Ele fez uma transformação e é a obra mais famosa, uma das mais famosas, se não a mais famosa, né? Se eu perguntar assim, quem é uma obra de Shakespeare, todo mundo lembra, Romeu e Julieta. Depois é que o povo vai lembrar de Hamlet, vai lembrar de outra obra, né? Megera Domada. Como ele traz aqui, a Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, a gente vê aquela adaptaçãozinha infantil, né? Mas é uma história repleta de personagens, com todas aquelas questões de tragédia. Enfim. E essa de Hamlet, que ele é o príncipe da Dinamarca, ela é uma obra ostensivamente filosófica. Gente, é uma viagem. Uma viagem, ele que fala
toda aquela viagem que ele diz, aqueles pensamentos filosóficos e nos célebres monólogos de Hamlet, porque é um monólogo, ele fica falando sozinho. Todos os valores da renascença da condição humana são postos em dúvidas, desde o ser ou não ser, né? Eis a questão. Ele levanta uma série de questionamentos, reflexões, sabe aquela viagem filosófica, aquela reflexão. Então essa obra é muito rica. Eu lembro que quando eu estava no meu ensino médio, que eu fui assistir esse filme, eu fiquei, meu Deus, que cara louco, o que ele tá querendo dizer? Mas hoje em dia a gente já vê com um ar diferente, né? Eu recomendo, assistam o filme, leiam os resumos do livro, leiam o próprio livro, se lhes interessar. Mas é uma viagem filosófica mesmo. Lembra daquelas questões renascentistas? O que, por que e como vale a pena viver, pelo que vale a pena viver, o que devemos ser e que devemos acreditar. Muitas questões que são postas em dúvidas. A gente tem lá o nosso, vamos dizer, o que a gente acredita, o que a gente passa uma vida acreditando. E quando a gente se depara com todos esses questionamentos, vem aquela pulga atrás da orelha do que realmente é nos imposto e o que realmente a gente quer, a gente acredita, né? O que realmente a gente começa a fazer essa viagem filosófica, a gente fica naquela, sei lá, a gente pensa tanto que tem coisas que nunca a gente vai conseguir descrever, na verdade. Então, gente, primeira fase são as obras mais famosas dele e conhecida. Na segunda fase, ele é o dramaturgo barroco das tragédias grandiosas e comédias amargas. Acabou a questão das comédias alegres, agora são comédias amargas. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui, porque a que mais nos interessa são as obras, que a gente vai falar mais sobre as suas tragédias no estilo renascentista, né? Que é essa de Hamlet, por exemplo. Enfim, e a terceira fase é marcada por peças menos trágicas com desfecho conciliatório. Então é como se ele teve essas tragédias maiores, depois ele veio para tragédias grandiosas, tragédias no estilo da Renascença, tragédias grandiosas, depois ele foi tentando amenizar. Ele tinha peças menos trágicas, digamos que o desfecho não era tão trágico, tão horrível assim, né? Mas não deixa de ser uma obra de arte, por mais que não seja um final feliz. E, gente, vamos falar sobre Romeu e Julieta. Coloquei aqui o resumo, porque é muito ruim só eu falar, vocês não me acompanharem, né? Então, ela atravessou gerações e gerações, tornou-se uma obra-prima da literatura ocidental. Gente, aqui é só um resuminho para vocês virem que ela realmente, até hoje, ela está aqui, presente no nosso, assim, nos nossos estudos, no nosso leque de pesquisas. E ela acontece em Verona, foi o palco do conflito histórico entre duas famílias tradicionais, os Montecchio e os Capuleto. Então, são duas famílias tradicionais. Por um infortúnio do destino, Romeu, filho único da família Montecchio, e Julieta, filha única da família Capuleto, conhecem-se durante um baile de máscaras e apaixonam-se perdidamente. Romeu já estava enamorado de Rosalina quando conheceu a filha da família rival. Olha aí a bendita tragédia de se apaixonar pela família rival, pela pessoa da família rival. Encantado pela moça, desmanchou o compromisso que tinha com Rosalina e fez de tudo para ficar com sua alma gêmea. Julieta também tinha planos futuros com Pérez, sei lá, como é que se fala? Um rapaz de nome em Verona. No entanto, abandona todos os desejos da família para seguir o seu coração. Então, lá vai. Ele largou a menina e ela também. E eles largaram tudo para seguir o coração deles, ficando contra a família. Juntos, Romeu e Julieta vivem um amor proibido e idealizado. Gente, aqui tá claro, esse amor, ele, além de ser proibido, era idealizado como se fosse a melhor coisa do mundo, como se esse amor fosse perfeito. Condenado pela família de ambos. Já tinha esses conflitos, né? Casam-se às escondidas, celebração é realizada pelo Frei Lourenço, um confidente de Romeu.
Por uma briga que acaba gerando a morte de Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu, o príncipe de Verona resolve exilar Romeu. Desesperada com a partida do amado, Julieta pede auxílio do frade franciscano que realizou o casamento. Olha aqui mais um conflito, mais uma tragédia acontecendo na vida desses dois. A ideia do frade, olha a ideia brilhante desse frade. É que a Julieta toma uma poção que faz com que ela pareça morta. E 1 minuto de silêncio, que até hoje eu... Enfim, Romeu, ao receber a história da suposta morte da mulher, entra em desespero e compra uma substância para provocar a própria morte. Gente, por que essa mulher não diz para esse Romeu que ia tomar esse negócio? Aí lá vai ele, entra em desespero e compra outra substância para morrer. Ao encontrar a Julieta desacordada na cripta dos Capuletos, crê na morte da amada e toma o veneno que havia trazido. Julieta, ao acordar, descobre que o amado está morto e com um punhal também dá cabo da própria vida. Pronto. Uma finge que está morto, outra acredita e se mata. Ela vai acorda, vê que ele está morto, vai lá e se mata também. Final trágico. Acabaram morrendo os dois. A história de amor é trágica. O único consolo que resta ao leitor é saber que após as catastróficas mortes dos protagonistas, as famílias Montecir e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. Ô vantagem, gente! Eles morreram, os dois morreram, a família ficou contra eles. Eles fizeram essa série de coisas para tentar viver o amor idealizado, esse amor eterno, essa alma gêmea, seguir a alma gêmea deles, para no final ter esse desacordo aí de morreram os dois e a família ficar, vamos dizer, amiga, teve um acordo de paz. Então, gente, é isso. Isso é que constitui uma tragédia. E ela é muito bem feita mesmo. E é isso, gente. Podem procurar ler o livro. Existem de diversos tamanhos, viu? Vocês vão encontrar adaptações menores, adaptações maiores, outras traduções, né? Algumas de acesso melhor. E alguns filmes também. Dentre eles brasileiros, né? Que às vezes foge um pouco da lógica. Mas o final trágico é o mesmo. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!